Olá, seja bem-vindo à aula de correção dos exercícios de datas no Excel. Sem delongas, vamos abrir aqui o Excel. Opa, cliquei no ícone errado. Agora sim. Você pode baixar essa planilha de explicação novamente lá no meu blog, no segunderd.com. E agora vamos fazer a correção. Primeiro passo, quantos dias de atraso tem nesse boleto? Sinal de igual, data de pagamento, que é a maior data, menos a data de vencimento. Pressionando o Enter, vamos ter o total de 1.040 dias de atraso. Atraso por dia. Se eu cobro 2% de juros ao mês, quanto eu cobraria por dia? Sinal de igual. Vamos fazer a operação como está na fórmula. Veja só, 2% dividido por 30 para saber quanto é os juros por dia, multiplicado pelo valor da fatura, que é de R$ 897. Cuidado, não digite 897 na sua fórmula. Utilize as referências das células. Você já vai entender o porquê. Por dia, então esse título vai pagar 60 centavos de multa. O total de juros, como você viu no exercício, é o número de dias, total de dias, vezes o juros diário. Sinal de igual, juros diário, vezes o total de dias. Pressionando o Enter, os juros dessa fatura é de R$ 621,92. O total a pagar vai ser igual à somatória dos juros mais o valor do título. Pressionando o Enter, vamos ter um total de R$ 1.518,92. Por que eu orientei a não digitar os valores nas fórmulas, mas sim usar as referências das células? Justamente porque se você alterar qualquer variável, automaticamente a sua planilha vai ser recalculada. Se você tem um pequeno negócio e emite boletos e seus clientes costumam pagar com atraso, você pode fazer então desta forma, criar a sua planilha e através da correção, através deste lançamento dos principais valores, que no caso seria vencimento e valor do título. Vamos fazer uma simulação. Esse título venceu no dia 1º de março de 2015. Se eu trocar a data para 2015 e pressionar o Enter, você vai ver que todas as variáveis serão alteradas. Se o valor do título é mais baixo, por exemplo, é de R$ 100, você vai ver também que o juros diário cai para 7 centavos e nós temos aí os juros por dia, total de juros, tudo multiplicado automaticamente. Então é uma ótima ferramenta para você que tem aí que tem um pequeno comércio, atualizar os cálculos dos títulos aí dos seus clientes que forem pagar com atraso. O cálculo da idade é interessante. Veja só, a data de nascimento, eu vou colocar aqui que eu nasci no dia 11 de 11 de 1972, e a data de hoje eu vou usar o atalho Ctrl, ponto e vírgula. Quantos dias eu vivi? Sinal de igual, a data maior que a de hoje, menos a data do meu nascimento. Pressionando o Enter, eu vivi 15.579 dias. Quantas horas eu vivi? Você conseguiu fazer essa operação? Nós vamos fazer justamente uma conta de multiplicação. Se você já sabe a quantidade de dias que você viveu, quantas horas tem um dia? Um dia tem 24 horas, então vamos multiplicar a quantidade de dias por 24. Pressionando o Enter, veja que eu tenho 373.896 horas de vida. Quantos minutos de vida eu tenho? Seguindo o mesmo padrão, nós vamos multiplicar a quantidade de horas. Quantos minutos tem uma hora? 60. Então, vamos multiplicar por 60 e você já está vendo aí um número cada vez maior. Quantos segundos de vida? Sinal de igual, eu vou multiplicar aqui os minutos por 60. Cada minuto tem 60 segundos. Se eu multiplicar, então o número fica gigantesco. E a idade? Como é que você chegou no cálculo da sua idade? No cálculo da idade, nós temos a possibilidade de usar uma conta de divisão. Não é uma multiplicação. Sinal de igual, quantos dias você já viveu? Eu já vivi 15.579. Basta dividir isso por 365. Pressionando Enter, você vai ver que eu tenho 43 anos. Está errada. Possivelmente essa conta também deu errada para você. Quando você já passou de metade do ano, provavelmente ele fez um arredondamento para cima. Se aumentarmos as casas decimais, você vai ver que eu tenho 42 anos e 68% do 43º ano quase completo. Para facilitar nessas operações de datas, nós temos aqui uma possibilidade, usar uma função complementar no Excel. Essa função é a função de arredondamento chamada int. Podemos fazer da seguinte forma, veja só, igual int, a função int retorna o número inteiro, e aí dentro da função int eu vou fazer a operação matemática de quantidade de dias dividido por 365.
Pressionando Enter, você vai ver que os números decimais são desconsiderados e nós temos aí o total de anos redondo. Você não fala para a pessoa, eu tenho 42 anos e 68%. Não, eu tenho 42, ponto. Fácil, não é? Extrair dia, mês e ano. Bom, aqui eu só preciso resolver a primeira célula e depois eu posso protelar, eu posso empurrar para frente. Querem ver? Sinal de igual, dia para extrair o dia desta data. Pressiono Enter e o resultado vai ser o quê? O dia. Para extrair o mês, nós vamos usar a função mês. Abro parênteses, clico sobre a data e dou um Enter. Para extrair o ano, igual ano, abro parênteses e vou clicar sobre a data principal. Pressionando o Enter, temos o ano. Com certeza você conseguiu fazer esse exercício bem simples, bem rápido. Agora, eu seleciono essas 3 células e vou, através da alça de preenchimento, arrastar para a direita para que todas as minhas fórmulas sejam feitas de forma automática. Você lembra que na aula passada, na aula retrasada, eu expliquei sobre cópia de fórmulas, e é isso que ocorreu. Quando eu escrevi aqui uma fórmula como B26, ao colar essa fórmula aqui do lado, a referência da coluna mudou. A linha permaneceu sendo 26, mas a referência da coluna agora foi incrementada em mais 1. Cálculo de dias úteis, nós vamos utilizar 2 funções novas. Se você usa o Excel 2003, você vai precisar ativar os suplementos para usar essas funções. Se você utiliza o 2007, se eu não me engano, elas já fazem parte do Excel. Não tenho muita certeza disso, eu não tenho mais a versão 2007 aqui. Mas, vamos lá. Some a quantidade de dias acima da data atual. Se eu pegasse aqui a data inicial e somasse os 150 dias, nós teríamos 150 dias corridos, não úteis. Dias úteis são aqueles em que nós tiramos os feriados e tiramos os sábados e os domingos. Para fazer isso, nós vamos ter que usar uma outra função no Excel, chamada de dia trabalho. A função dia trabalho, ela permite a você somar ou subtrair dias úteis de uma data. Abro parênteses, temos aqui o primeiro argumento como data inicial. Data inicial, então, é a célula A37. Ponto e vírgula. Quantos dias eu quero somar ou subtrair? Eu quero somar 150, esse número está positivo. Se eu quisesse subtrair, esse número deveria estar negativo ou eu deveria colocar o sinal de menos aqui na minha fórmula. Ponto e vírgula, feriados. Outra dica muito importante com relação às funções do Excel. Toda vez que você encontrar um argumento de uma função, como você está vendo aqui na tela, entre esses colchetes, significa que esse argumento é opcional. Se eu interromper a minha função aqui pressionando o Enter, você vai ver que ele vai dizer que daqui 150 dias a partir daquela data será o dia 18 de agosto. Mas, e se eu quiser desprezar os feriados do ano da conta? Quiser considerar também os feriados na operação? Eu venho aqui na minha fórmula e vou colocar como terceiro argumento todas as datas dos feriados. Se esta data mais 150 dias contiver algum feriado, ele vai desprezar na contagem, mostrando agora 19/8. Dia de trabalho, então, dia útil é muito interessante para você que trabalha com finanças, se você tiver que calcular o vencimento útil, o vencimento de uma fatura, por exemplo. Mas aqui também nós temos uma outra diferença. Quantos dias úteis há entre essas duas datas? Eu já não posso mais usar a função fórmula. Deixa eu copiar aqui o texto. Eu não posso usar mais a função dia-trabalho. Para calcular a diferença entre dias úteis de duas datas, devemos utilizar outra função, chamada dia-trabalho total. Dia-trabalho total permite a você, através de uma data inicial, que é esta aqui, a data maior, a data menor, ponto e vírgula, escolher a data final e, novamente, como terceiro argumento, eu posso colocá-lo ou não. Se eu quiser desprezar os feriados da contagem, então eu clico selecionando os feriados e pressiono Enter. Você vai ver que há 207 dias entre essas duas datas. Se colocarmos aqui entre o dia 1º de janeiro de 2015 e o dia 31/12 de 2015, você verá quantos dias esse ano tem de dias úteis, 255, desconsiderando esses feriados. Os feriados podem mudar e você pode criar a sua própria tabela de feriados. Dependendo da sua cidade, de onde você esteja, você tem também os feriados regionais. E aí, esses feriados regionais você pode desconsiderar nos seus cálculos também.
Entendeu como funcionam os cálculos de datas? Bem simples. Não é difícil você trabalhar com datas no Excel. Vou salvar essa planilha então como gabarito, aula 19, e na aula 20 nós vamos trabalhar com com horas em Excel. Você vai aprender basicamente a fazer operações de horas como fizemos com as datas. Não há complexidade nenhuma em fazer esse tipo de operação. Espero que você esteja gostando desse curso, espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá!